Andar pelo mundo é um desejo de muitas pessoas que sonham conhecer novas culturas, paisagens, histórias. Mas também condição de sobrevivência para quem vive em países em guerra, convive com a fome, a pobreza extrema e os desastres naturais. Em busca de um recomeço, muitas vezes é preciso deixar tudo para trás. Casa, parentes, amigos e o que foi conquistado ao longo de uma vida inteira, às vezes apenas com a roupa do corpo. O Interesse Público fala hoje sobre a situação dos imigrantes haitianos que vieram ao Brasil em busca de uma nova oportunidade e do sonho de começar uma vida nova. Esse é um dos destaques do programa de hoje e você vai ver também. Movimento tecnológico ajuda a combater a corrupção e a estimular a participação da sociedade no acompanhamento dos gastos públicos. E no quadro MPF Explica de hoje, você vai conhecer algumas regras que podem facilitar a vida de quem viaja de avião e até mesmo garantir a segurança do voo. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Sem acesso a trabalho, comida, segurança e saúde, muitos haitianos têm escolhido o Brasil para recomeçar a vida. E esse acolhimento no país ainda é um desafio para as autoridades. A repórter Ângela Schaffer acompanhou esse trabalho em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Fugir da fome e da miséria. Foi no Brasil que o Dulce e a família dele encontraram esperança. Ele conta que primeiro veio sozinho e depois de 2 anos conseguiu reunir a esposa e o filho. Agora eles sonham em regularizar a situação para viverem aqui. Como uno tem família, hay que pensando para o futuro. E por isso mesmo eu vim aqui em Brasil para chegar legal. Enquanto Dulce trabalha como pedreiro e luta pela legalização, o Adner estuda direito e dá aulas de francês. E ajuda inclusive na questão do acolhimento aos migrantes que chegam em Corumbá. Hoje em dia eu posso dizer que eu estou a caminho para concretizar o meu sonho de ser um profissional. Sonho que é compartilhado por centenas de haitianos que saem do seu país de origem em busca de oportunidades. Situação que tem se tornado um desafio para as autoridades quando o assunto é o acolhimento desses migrantes. Corumbá virou rota de passagem para os migrantes haitianos, especialmente por causa da proximidade com a Bolívia. E a preocupação dos órgãos públicos é que o fluxo de imigração tem aumentado muito do ano passado para cá. Em 2017, a Casa de Acolhimento registrou 146 haitianos. Esse ano, só até junho, já foram cerca de 1.200, um aumento de 6.000%. Para debater o assunto e elaborar estratégias, o Ministério Público Federal reuniu autoridades e lideranças haitianas para discutir esse fluxo migratório. Essas pessoas elas ingressam no Brasil e elas querem ir para destinos mais distantes. Acabava que ficavam aqui esperando o atendimento da Polícia Federal e aí necessitam, de abrigo, de abrigamento, ou pela sociedade civil ou pelo poder público. O poder público aqui, o município, o estado, não tem abrigo suficiente. Não tem instalações adequadas para receber o número de imigrantes que havia na cidade. Agora, no último mês de junho, a sociedade civil apontou cerca de 400 pessoas. Além do problema social, tem a questão de saúde. Casos de sarampo e rubéola, por exemplo, que há anos não apareciam no Brasil, voltaram a ser registrados. E para que o poder público consiga controlar a situação, a solução apontada na audiência foi a formação de uma rede mais unida para dar assistência necessária a essas pessoas. Tivemos aqui uma crise de imigração haitiana, mas Corumbá é um município de imigração e precisa estabelecer políticas voltadas a isso. É claro que a universidade pode ajudar, a sociedade civil, o poder público tem que encabeçar. Então, eu acho que conseguimos estabelecer os contatos de uma rede profícua para essa finalidade. Lista suja do trabalho escravo. Já ouviu falar?
É para onde vão os nomes de empregadores que submetem trabalhadores a condições semelhantes à da escravidão. Além da pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, os imóveis onde ocorrer esse tipo de crime são expropriados sem qualquer indenização. O dono do imóvel que tiver o nome incluído na lista suja também fica impedido de receber financiamento público e perde o direito a crédito, empréstimos e contratos com bancos e empresas. A medida faz parte do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Quer mais informações como esta? Fique de olho nas redes sociais do MPF. No próximo bloco, como o uso das redes sociais pode influenciar nas eleições deste ano. Até já! A internet e as redes sociais estão tendo uma relevância maior entre as estratégias de campanha dos candidatos nessas eleições. E pela primeira vez, eles podem pagar para impulsionar as publicações, mas devem seguir algumas regras. Pelo computador ou pelo celular, cerca de 116 milhões de pessoas estão conectadas à internet, o equivalente a quase 65% da população com idade acima de 10 anos no Brasil, segundo o IBGE. Por isso, as redes sociais se tornaram um dos principais meios para os candidatos apresentarem suas propostas nestas eleições. Eu não dei meu número para ninguém para eles ficarem mandando no WhatsApp para mim. Aí toda hora chegando no WhatsApp, mensagem de candidato, eu acho um absurdo isso, muito falta de respeito com o eleitor. Eu particularmente não me incomodo em receber. Até gosto, porque eu sou meio em dúvida em quem eu vou votar, então eu acho bom receber. A legislação permite campanha eleitoral nas redes sociais, desde que gerida pelo candidato, partido ou coligação, que devem seguir algumas regras. É proibida a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga e também a veiculação de propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas, oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública. Pela primeira vez, candidatos, partidos e coligações podem impulsionar as publicações nas redes sociais. Ou seja, eles podem pagar para que as publicações cheguem a mais eleitores, incluindo aqueles que não são seguidores deles. Isso significa, por exemplo, que eles podem aparecer em primeiro lugar em uma página de pesquisa como essa daqui. Impulsionar a campanha na internet pode. Agora, comprar contatos e enviar mensagens em massa no WhatsApp, por exemplo, não. O candidato ele pode estabelecer a comunicação com o eleitor, né? O que não pode, por exemplo, é haver o acesso ao banco de dados dos eleitores através de contratação. Ou seja, para o candidato ter, por exemplo, o endereço ou o telefone, o número de celular do eleitor, ele não pode adquirir isso de um banco de dados, por exemplo. Ele tem de construir esse por conta própria. Tanto candidatos como eleitores podem se expressar democraticamente na rede, mas a legislação brasileira prevê até o anulamento dos resultados se for comprovada a influência de fake news. Eu prefiro usar o bom e velho jornal, pesquisar em sites que sejam bem seguros e que eu vejo que realmente tem fundamentação, senão eu simplesmente descarto. E a selfie é o tema do quadro MPF nas eleições de hoje. Me conta uma coisa, você é daqueles que gosta de tirar selfie? Não perde uma oportunidade para fazer um autorretrato? Então o Márcio Fontinelli tem um recado para você. É só dar uma ajeitada no visual, escolher um fundo bacana aí
Pronto, está feita a selfie. Hoje em dia tem selfie para tudo, não é mesmo? Mas nem sempre essa paradinha para um autorretrato é uma boa ideia. Brincadeiras à parte, nem sempre a selfie é permitida em todos os lugares. Um deles é no local de votação ao lado da urna no dia 7 de outubro. Registrar o voto com máquina fotográfica, filmadora e telefone celular é proibido. A multa pode chegar a R$15 mil e o eleitor também pode ser preso. A lei é para garantir um direito de todos nós, o sigilo do voto. Então, deixe a selfie do dever cumprido para mais tarde, longe do local de votação. E se precisar, anote o nome e o número do candidato no bom e velho papelzinho. Fique de olho, ajude o MPF a fiscalizar o processo eleitoral. O Ministério Público Federal, a Agência Nacional de Saúde e entidades médicas discutem a adoção de um novo modelo de remuneração de procedimentos médicos prestados por convênio de saúde suplementar. Um termo de ajustamento de conduta busca criar um novo modelo de cobrança de procedimentos médicos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar abriu uma consulta pública para receber direto da população sugestões para melhorar as práticas em atenção à saúde. No Paraná, uma ação na Justiça busca garantir o transporte gratuito para jovens de baixa renda, deficientes e idosos em qualquer ônibus interestadual, sem distinção entre executivo ou convencional. Hoje, essa gratuidade é aplicada pelas empresas apenas nas linhas convencionais. Com a ação, o MPF quer que as empresas que atuam no transporte interestadual de passageiros sejam obrigadas a conceder a gratuidade e o desconto tarifário estabelecidos em lei em todas as linhas e horários, independentemente das características dos veículos utilizados na prestação do serviço. A leitura é fundamental no aprendizado e na formação. Por isso, o Ministério Público doou cerca de 240 livros à Biblioteca do Presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros, em Pernambuco. E parece que a leitura vem ajudando no programa de ressocialização e redução da pena dos detentos. Não é mesmo, Augusto Viana? É isso mesmo, Eliane. Os livros vão para a Biblioteca Jardim do Conhecimento, localizada dentro do presídio em Pernambuco. A iniciativa busca despertar o interesse pelos estudos, ocupar o tempo e a mente desses presidiários de forma positiva e produtiva. Para incentivar a leitura, eles também são beneficiados com a diminuição da pena. A cada livro lido, são menos 7 dias na cadeia, desde que apresentem uma resenha ou resumo do livro. Eliane, essa também é uma forma de ajudar na ressocialização desses presidiários. Obrigada, Augusto. E no próximo bloco vamos falar sobre a importância de seguir regras básicas durante os voos e também sobre um movimento tecnológico em João Pessoa, na Paraíba, que está ajudando no combate à corrupção. Daqui a pouquinho, até já. O Ministério Público Federal em Uberlândia, Minas Gerais, entrou com uma ação exigindo que o Hospital das Clínicas, mantido pela Universidade Federal de Uberlândia, resolva todos os problemas apontados pela Vigilância Sanitária na UTI neonatal do hospital. E não são poucos. A repórter Ellen Vilela tem mais informações. Ellen. Eliane, a situação é bem grave. Entre 2015 e 2016, 4 bebês morreram na UTI neonatal aqui do Hospital das Clínicas de Uberlândia, provavelmente por causa da contaminação de bactérias. Entre as falhas apontadas pela Vigilância Sanitária estão irregularidades relacionadas ao controle de infecção. Nós conversamos com o Procurador da República, Kleber Eustáquio Neves, autor da ação.
Existe uma comissão de controle de infecção hospitalar dentro do hospital que, na verdade, não funciona. E como não funciona, ela não faz com que os agentes dentro do hospital cumpram essas normas da Anvisa. Isso causa o quê? Infecções hospitalares, que poderiam ser evitadas. Na ação, o MPF pede ainda a condenação da universidade que mantém o hospital ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de 10 milhões de reais. Nunca os brasileiros viajaram tanto de avião quanto hoje em dia. E para ter uma viagem segura e tranquila, é preciso seguir algumas regrinhas básicas de boa convivência. Mas será que os passageiros estão atentos? Quando você viaja, você acha que é importante ter algumas regras para boa convivência? Com certeza. Pessoas alcoolizadas, né? Que não tem respeito ao colega que está do lado, né? Eu acho que isso é um incômodo, né? Abrindo os braços também, encostando demais um no outro, até porque não tem muito espaço, né? E são muitas horas de voo. Barulho, às vezes a gente quer ter uma tranquilidade, quer ler livros, porque tem até a iluminação própria. Mas como você vai ler um livro se o passageiro ao lado, por exemplo, não para de conversar com o outro, né? Essas são só algumas delas. Durante o pouso, é preciso cumprir as medidas de segurança. O comandante da aeronave pode adotar providências para garantir a tranquilidade e o conforto do voo, impedindo, inclusive, o embarque ou desembarque antecipado de passageiro alcoolizado ou drogado. O Ministério Público Federal obteve na Justiça a condenação de um passageiro pelo crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo. Conforme relato dos comissários, o condenado consumia bebida alcoólica no interior do avião, o que o levou a praticar uma série de ações lesivas. Quer mais informações como esta? Acesse a página do Ministério Público Federal no endereço que aparece aí na sua tela. E nós vamos falar agora sobre um movimento tecnológico que busca formas criativas de conscientizar a sociedade sobre a importância da participação nas decisões políticas do país e no acompanhamento dos gastos públicos. Ficou curioso? Eu também. Então vamos acompanhar na reportagem. Passando a peneira. Se essa rua fosse minha. Cabide zero. Os nomes são tão criativos quanto o potencial das ideias que saem da cabeça desses estudantes de cursos de tecnologia. Aqui, eles disputam prêmios que serão dados para os melhores aplicativos. O que será, por exemplo, que deve fazer um aplicativo de nome Eu Sei o que você fez no mandato passado? A gente quer traçar o histórico desse deputado. Ou seja, como é que evoluiu o patrimônio desse deputado? Que projetos de lei ele votou? Que emendas, que projetos de emenda constitucional ele propôs? Durante 4 dias, cerca de 250 maratonistas desenvolveram aplicativos que possam ajudar o cidadão a ficar de olho nas informações públicas e assim combater a corrupção. Além dessa gincana tecnológica, o Hackfest também contou com palestras. O destaque foi para os procuradores do MPF, membros da Operação Lava Jato, que falaram sobre a importância da tecnologia nas grandes investigações. De acordo com os procuradores, até agora foram cerca de 2,5 trilhões de reais em mais de 35 milhões de transações financeiras monitoradas pela Lava Jato, além de 55 milhões de ligações telefônicas monitoradas durante a operação. Seria praticamente impossível dar conta de números tão altos se não fosse com a ajuda da tecnologia. A investigação ela era feita em papel. Se o Ministério Público postulava o afastamento do sigilo, o juiz deferia esse afastamento e iam papéis para todas as instituições financeiras e elas devolviam pilhas e pilhas de documentos com as transações. Hoje isso tudo é feito de uma forma eletrônica, numa plataforma criada pelo Ministério Público Federal, o SIMBA, e essa troca de informações ela se dá em 30, 40 dias. A operação continua e ainda há muitos dados que devem ser cruzados de forma mais rápida e eficaz com a ajuda dos sistemas eletrônicos. A tecnologia também ajuda a Câmara de Combate à Corrupção, que coordena à distância as atuações das investigações.
A Câmara tem uma função muito relevante de coordenar esses esforços para que a atuação do MPF seja mais eficiente, portanto, que a repressão à corrupção tenha maiores resultados para a sociedade e nosso país. Quem acompanhou a palestra entendeu a importância do combate à corrupção, principalmente em um ano eleitoral. Eu acho que é muito importante debater isso, porque isso é um instrumento de coesão social que a sociedade tem que estar envolvida no combate à corrupção para que a gente consiga e pensar mais além, construir uma sociedade melhor. E nós terminamos o programa de hoje com esse belo registro do João Américo, que marca os fins de tarde nessa época seca em Brasília, no prédio da Procuradoria-Geral da República. E você também pode participar. Escreve pra gente, o e-mail já está aí na sua tela. Nós também estamos no youtube.com/tvmpf. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!